Vamos então dar continuidade aqui ao nosso projeto. Neste caso ficamos aqui então com a apresentação desta view, vamos lhe chamar assim, isto é, o formulário de login, porque a nossa rota, verificando que não existe nenhum cliente ou nenhum utilizador logado, nenhum usuário, então a rota vai ser login. Depois iremos ter que mexer aqui porque nós vamos agora ter uma circunstância diferente, que é quando nós submetermos o nosso formulário, vamos ter que ter uma rota ligeiramente diferente, ok? Então nós já iremos ver como é que vamos resolver esta situação aqui. Então o que nós vamos fazer agora é basicamente o seguinte, vamos aqui ao nosso formulário de login e vamos apenas colocar isto dentro de uma estrutura de Bootstrap um bocadinho mais interessante. Eu vou aqui abrir um espaço para vocês verem eu a fazer esta estrutura, vou colocar aqui um div.container, dentro do qual vou colocar um div.row e dentro do qual vou colocar um div.call. Temos aqui esta estrutura, esta coluna eu vou colocar aqui como sendo um sm6 offset sm3 e, portanto, agora vamos puxar o nosso formulário lá para o interior daquele espaço. Então eu vou selecionar aqui tudo, pressionar a tecla Alt e a tecla do cursor para cima e temos ali o nosso formulário corretamente colocado. Bom, aqui dentro, o que nós vamos fazer é colocar aqui os blocos do nosso formulário. Então eu vou colocar aqui um div.marginBottom de 3 e dentro deste eu vou colocar aqui o espaço para o usuário. Vou colocar aqui um label e no label eu vou dizer que este label está relacionado com este ID. Para colocarmos, peço desculpa, vamos agora sim, colocar aqui um copy, colocar ali um paste. Agora vamos colocar aqui as classes. Aqui vamos ter uma classe formLabel e em baixo vamos ter uma classe formControl. Ok? Vamos verificar aqui já o aspecto visual do nosso formulário. Quando fizemos aqui um refresh, reparem que está aqui então este nosso formulário, ou pelo menos este espaço do usuário. Falta-nos apenas colocar aqui então o usuário. Ok? E agora vamos fazer exatamente a mesma estrutura, puxar aqui para baixo. Aqui vamos colocar o text de senha. Aqui vamos colocar senha. Aqui vamos colocar então este input. Vamos puxá-lo aqui para cima. E agora, quando formos aqui verificar o nosso formulário, ele já vai estar aqui um bocadinho diferente. Ok, um bocadinho diferente, não suficientemente diferente, porque aqui falta colocar a classe formControl. Temos então aqui já o nosso formulário, usuário e senha. Falta o botão de login. Para isso vamos colocar aqui um div.mb de 3, margem bottom 3, embora não fosse aqui muito necessário, mas vamos colocar assim. E eu vou colocar aqui um input, ou neste caso vamos fazer melhor, vamos colocar aqui um button. Este button vai ser do tipo igual a input, ou neste caso submit. Vamos colocar aqui a classe igual a btn primary e no texto vamos colocar login. Vamos aqui olhar então para o nosso formulário, está aqui, login vai ficar ao centro, então aqui text center e temos o nosso formulário feito. O que nos falta fazer aqui é, ok, o que é que vai acontecer com este action? Bom, se eu agora colocar aqui simplesmente um cardinal ou não colocar rigorosamente nada, o que vai acontecer é que quando eu faço aqui uma submissão, reparem o que é que está a acontecer, ele está a ir parar à raiz do meu website. Neste caso, volta a recarregar o meu index. Bom, nesta circunstância, eu vou inclusive aqui colocar um h3 classe é igual a text center e vamos manter ali o clube sempre no top, ok? Então vamos colocar aqui sempre o clube lá no top. Aqui temos então o usuário senha. Aqui se escrevermos qualquer coisa vai aparecer, aqui aparece apenas com os pontos. Agora o que vai acontecer é que quando eu clicar aqui no login, o que é que vai acontecer ao meu sistema? Bom, neste caso, o meu formulário não está a ser submetido para lado nenhum em concreto. Então o que ele vai fazer é vai ser submetido aqui para o meu index. Ora, o meu index vai recarregar novamente as rotas. Nunca esquecer que numa página de internet feita com PHP, sempre que nós mudamos ou saltamos de página ou submetemos informação, toda a informação é carregada
do zero, isto é, todas as páginas são carregadas do zero, ou pelo menos aquelas, obviamente, que estão envolvidas na apresentação dos conteúdos. Então, todo este meu sistema do index, o require, etc., tudo isto volta a ser executado como é normal. Então, quando chega aqui às rotas, nós vamos olhar aqui para as rotas e vamos perguntar, ok, se não estiver ninguém logado, a sessão é rota. Mas vamos aqui perguntar o seguinte, e se houver um post? Significa que, eventualmente, estamos a fazer o post do login. Então, vamos verificar aqui o seguinte. Se não existir sessão logada e, simultaneamente, o server request method for diferente de post, então, sim, continuamos a ter aqui um login. Vamos testar a nossa rota. Eu vou aqui refrescar e reparem que o sistema agora já não gostou muito daquela minha rota. Ok? Então reparem que quando eu fizer aqui um login, houve uma submissão e então eu já não estou no meu formulário. Então já temos aqui uma divisão das coisas, ok? Isto é, se eu entrar no meu site normal, ele vai verificar que não há sessão. Se eu tentar submeter, ele vai verificar que houve uma submissão e agora então nós podemos atuar. Então aqui nós temos, se não existe sessão e não existe um post, a rota vai ser login. Else if, se ainda assim não existe sessão, vamos colocar aqui, não existe sessão, mas o servidor request method é igual a post, ok? Então neste caso significa que estamos a fazer um login submit, por exemplo. Vamos lhe chamar assim. Ora, se estamos a fazer um login submit, o que nós vamos colocar aqui é um case login submit. E é agora aqui que nós vamos colocar a lógica do nosso código. Okay? Vamos verificar primeiro se chegamos aqui. Então, echo tentativa de login. Vamos aqui novamente. Vamos aqui entrar no nosso site. Okay? Ele diz-nos que há aqui um problema com o nosso código. Ok, vamos já verificar onde é que está esse problema. Ok, temos aqui a tentativa de login, tudo certo. O problema está aqui, obviamente, falta-nos ali uns 2 pontos. Vamos aqui guardar, já não há erro, então eu refresco aqui, não há usuário logado. Se eu clicar em login, ele vai tentar fazer o login. Bom, o que é que vai acontecer aqui na nossa tentativa de login? E obviamente eu vou simplificar muito as coisas. Portanto, eu vou aqui fazer tentativa de login. Ok? Aqui é a apresentação do formulário de login. E aqui em baixo é então a tentativa de login. Vamos aqui começar a separar este código todo. Na tentativa de login eu não vou obviamente fazer aqui o echo. Quais são as operações que eu vou ter que fazer? Vou ter que conectar à base de dados, verificar se os dados introduzidos correspondem a usuário e senha e depois criar erro ou sessão de usuário. Ok? Então vamos aqui fazer a tentativa do login. Neste caso, eu tenho aqui a possibilidade de criar uma instância da minha classe. Então vamos colocar aqui base de dados é igual a new EasyPDO. E no meu EasyPDO eu vou perguntar duas coisas. Vou passar o seguinte, vou fazer aqui parâmetros, neste caso parâmetros, é igual a um array, e vou colocar aqui então o meu utilizador, ou o utilizador que eu coloquei ali no meu formulário. Então nós vamos colocar aqui o post de text usuário. Simplesmente assim, vocês vão me dizer, então e a senha? Não vamos colocar a senha? Ainda não. A senha vai ser verificada a posteriori, ok? Então nós vamos passar aqui os parâmetros para o seguinte, resultado é igual a base de dados
select, isto é, vai buscar select asterisco from. Vamos colocar aqui o asterisco, vamos fazer aqui as coisas mais certas. Vamos colocar aqui um select e agora vamos olhar aqui para a nossa base de dados, para a estrutura. Nós vamos ter aqui no nosso Laragon, nos usuários temos o usuário, a senha e o nome completo. Então eu vou buscar agora apenas o usuário. Eu quero verificar se existe um usuário. Ok? Então eu vou buscar aqui, pode ser até o ID, usuário e usuário, where usuário é igual a este parâmetro que aqui está. Então, neste caso, eu vou aqui dizer que quero usuário, vai ser aqui equivalente a este texto. Então eu vou passar aqui o usuário para o interior da minha query e vou colocar aqui parâmetros. Ok? Vamos verificar o que é que acontece aqui. Print R de resultado. Bom, este print R vai servir apenas para eu verificar o que é que está a acontecer na minha aplicação. Então eu vou aqui regressar ao meu ambiente de formulário. Vamos colocar aqui teste ABC123. Vamos fazer aqui um login. E reparem que ele está-me aqui a dizer que há um erro na sintaxe do meu código. Então vamos verificar aqui porque que esse erro existe. Okay. Temos aqui então o usuário, temos aqui o usuário, aqui temos o select, ID usuário, usuário. Vamos verificar se há aqui alguma tabela que não existe, ele está aqui, portanto tudo está certo, então vamos olhar melhor para o nosso código. Ele diz que tem aqui um erro na sintaxe, perto de where usuário é igual a teste, na linha 1. Ok, vamos aqui olhar novamente. Falta-nos aqui uma coisa fundamental, que é o from clientes. Penso que é isso, ou como é que nós chamamos aqui? Usuários. Ok, peço desculpa por este percalço. Ok, então vamos aqui verificar o seguinte. Eu tenho aqui o teste, vou colocar aqui a senha ABC123, vamos fazer aqui um login e reparem, não encontrei nenhum usuário. Então está na altura de nós adicionarmos usuários à nossa base de dados. O que eu vou fazer então é o seguinte. Nós vamos definir aqui no nosso config, define, vamos colocar aqui uma AES key. E esta chave AES vai ser uma chave de encriptação. Vou colocá-la aqui assim, desta forma. Então vamos fazer aqui um Ctrl+Shift+P, generate random string, vamos colocar aqui 32 e média. Então nós temos aqui uma chave de encriptação. Esta chave de encriptação vai servir então para desencriptarmos informações do nosso sistema. Por que é que nós vamos precisar dela agora? Bom, nós vamos precisar dela agora porque vamos querer inserir aqui registros de utilizador ou de usuários dentro da nossa base de dados. Então, para isso, eu vou fazer aqui o seguinte, insert into usuários, values, agora vou colocar aqui o 0, vou colocar depois aqui o usuário. Ora, neste caso o meu usuário vai ser o teste, ok? Vamos colocar um admin, por exemplo. Aqui eu vou ter que colocar a minha password. Já vos vou mostrar como é que vocês conseguem inserir uma password aqui, utilizando a técnica que eu quero aqui implementar. E a seguir nós vamos ter aqui um IAS Encrypt. Este IAS Encrypt vai encriptar aqui o nome completo, administrador, e vai encriptá-lo usando o ANEX de SHA-2. Aqui vai levar a chave de encriptação. Eu vou aqui tentar mostrar isto um bocadinho melhor, porque depois o código já começa a ficar um bocadinho comprido. Então nós temos aqui insert into usuários, aqui o values, aqui temos então os diferentes valores, ok? Aqui no IAS Encrypt temos o nome completo, ANEX de SHA-2. Aqui o SHA-2 leva o 512, que é um valor, um segundo parâmetro para a função SHA-2, e portanto ele vai inserir isto desta maneira. Depois vamos ter ainda aqui na estrutura dos dados
o criado em. Ora, o criado em nós vamos colocar simplesmente com a função now. E agora vamos fechar aqui. Eu penso que estamos em condições de poder inserir o nosso registro. Falta-nos aqui apenas a nossa password. Bom, como é que nós vamos ver aqui a nossa password? Eu vou criar aqui um fecheiro de testes, teste.php, vamos lhe chamar assim, e ele vai funcionar exatamente para isto. Isto é, eu vou aqui movê-lo para o interior do meu public, vamos colocar aqui uma tag de PHP, e o que eu quero fazer aqui é simplesmente o seguinte, echo, password hash, quero ver qual vai ser o código de encriptação de uma password chamada ABC123 e que vai ser encriptada com o password default. Ok? Então reparem agora o seguinte, quando eu chegar aqui e colocar aqui no public teste.php, eu vou ter aqui uma encriptação ou uma versão de encriptação, porque se eu for refrescando ele vai-me dando várias, não importa aquela que vocês escolherem, nós vamos copiar esta, vamos colocar aqui neste espaço e agora vou executar e ver se existe algum erro. Ele diz que há aqui um erro no criado em, vamos aqui fazer o confirmar e vamos ver o porquê que existe aqui o erro. Eu coloquei aqui um now e o que o sistema basicamente me está a dizer é que está out of range, ok? Para a coluna. Então o valor eventualmente está errado. Então reparem, eu aqui no criado em acabei por não alterar para date time. Ok? Agora sim, vamos aqui guardar e se agora formos executar aqui o nosso código, cá está então uma affected row. Então significa neste momento que eu tenho já aqui um elemento criado. Reparem que a senha está encriptada do lado do PHP com o password default. Aqui tenho o nome encriptado com o AES encrypt, ok? Portanto, aquilo que nós temos aqui definido. Bom, vou fechar este vídeo aqui, vamos obviamente continuar já no próximo vídeo desta série, vamos tentar acelerar ao máximo este processo, mas eu quero apenas que vocês retenham que, de facto, para conseguirmos chegar a este ponto, nós não poderíamos começar a galgar terreno por cima do PHP. O PHP é uma linguagem de programação extraordinariamente densa, muito extensa, com muitas funções, e para chegarmos a esta fase em que nós já conseguimos perceber mais ou menos o que é que está aqui a acontecer, obviamente eu estou a falar na perspectiva de quem está a assistir a estes vídeos, eu estou aqui a tentar conduzir esta criação de projeto sem qualquer rede, isto é, eu não estou a copiar um projeto já feito, estou a fazê-lo à medida que vos estou a explicar, conseguinte, há sempre correções a fazer e erros, mas, tal como acontece com a maior parte dos vídeos do meu canal, eu deixo que os erros aconteçam para vocês ficarem com a nítida sensação que é a realidade, que o erro faz parte do dia-a-dia do programador. Então, no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a este processo de desenvolvimento e eu vou chamando a atenção para aquilo que eu vou estar a fazer, sendo que o meu foco vai ser tentar desenvolver isto o mais rápido possível.